na nova aliança. Perceba que na antiga aliança está em pauta a manifestação do senhorio de Deus. Sim, de tantos termos atribuídos a Deus, à luz do Antigo Testamento, sem sombra de dúvidas, o termo mais utilizado é a expressão Senhor, pois a antiga aliança tem como propósito de nos revelar o senhorio de Deus. Olhemos para o Antigo Testamento e encontraremos Deus se manifestando na condição de um grande Senhor. Porém, quando olhamos para o Novo Testamento, quando olhamos para esta nova aliança, percebemos que Deus, nesta nova aliança, também se manifesta. Logo, ele se manifesta sob uma faceta distinta da antiga aliança. Pois se na antiga aliança ele se manifesta como Senhor, na nova aliança nós encontramos Deus se manifestando como Pai. Ou seja, na antiga aliança há em pauta o seu senhorio. Se ele é Senhor, olhemos para a antiga aliança e nos encontramos como servos. Porém, ao olharmos para esta nova aliança, enxergamos ele se manifestando não somente como Senhor, mas se manifestando como Pai. E se manifestando como Pai, entendemos que não somos apenas servos deste Senhor, somos também filhos deste Pai. Isso é tão evidente que a paternidade divina é um princípio indispensável desta nova aliança. Perceba que a nova aliança é caracterizada como a aliança do reino. Afinal, a paternidade divina é um dom deste reino, a tal ponto que na maioria das vezes que Cristo se refere ao reino, ele vai conectar a paternidade divina, e Jesus vai chamar este reino de meu Pai. Isso é tão evidente que dentro desta nova aliança há novas criaturas, pois as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E como se dá esta nova criação? Esta nova criação é resultado de duas expressões que estão inseridas nas epístolas. A primeira expressão utilizada pelos apóstolos João e Pedro, quando ambos descrevem esta nova natureza sendo fruto de um processo chamado regeneração, novo nascimento, nascer do alto, nascer de cima. Porém, Paulo dá continuidade a esta grande verdade, e ele utiliza uma segunda expressão para se referir a esta nova geração de criaturas, e este, por sua vez, vai utilizar o termo adoção, isto é, aqueles que nasceram de novo, regeneração, e aqueles que foram adotados, adoção. Isso é tão evidente que essa é a identidade que recebemos. Haja vista, João inicia seu evangelho dizendo: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes um poder. E que poder é este, João? Poder de serem chamados, poder de serem feitos filhos de Deus. O que João está revelando é que o evangelho, ele possui uma eficácia. O evangelho, ele possui um grande poder. E que poder é este do evangelho? Enquanto a religiosidade,
é capaz de produzir escravos. O Evangelho de Jesus Cristo é capaz de produzir filhos do Deus vivo. Isso é tão evidente que Jesus, ao iniciar seu ministério, diante do Sermão do Monte, e contextualizando sobre a oração, ele vai fazer a oração dominical. Iniciando a oração, ele diz: Pai Nosso. Isso é lindo porque a maior expressão utilizada por Cristo para se referir a Deus é a expressão Pai. Só que estudando sobre isto, cheguei a uma conclusão: a expressão mais utilizada por Jesus para se referir ao Pai é a expressão meu Pai. Esta é a expressão, este é o termo que Cristo mais utilizará em seu ministério. Porém, quando ele inicia a oração dominical, ele não diz meu Pai. Quando ele inicia a oração dominical, ele diz Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque Jesus está querendo nos demonstrar que por intermédio deste Evangelho, Deus é Deus. E sendo Deus, Ele não é somente o nosso Senhor, Ele não é somente o nosso refúgio, Ele não é somente a nossa fortaleza, Ele não é somente o nosso socorro, Ele não é somente o nosso abrigo. Quem Ele é? Ele é o nosso Pai. Por isso, quando nos referimos a Ele na declaração de Cristo, Ele começa Pai Nosso. E por que Pai Nosso? Olhe para Cristo no tratamento com seus discípulos. Jesus no cenáculo, ele olha para os discípulos e diz: agora, eu já não vos chamo de servos. Pressupõe que antes do cenáculo, Jesus chamou seus discípulos de servos. Só que no cenáculo, na iminência do Calvário, ele diz: já não vos chamo de servos, agora vos chamo de amigos. Ou seja, antes do cenáculo, quem eram os discípulos para Jesus? Servos. Diante do cenáculo, quem são os discípulos para Jesus? Amigos. Sexta-feira passa, sábado também, raia o domingo de manhã, de repente o sepulcro está vazio, a pedra está removida. Os discípulos vão até o sepulcro conforme João. Eles retornam para casa, João capítulo 20. Maria continua no sepulcro chorando. De repente ela vê no sepulcro dois homens vestidos de branco. Ela começa a conversar com Cristo, não sabendo quem era Cristo, pensando que era um jardineiro. E ela diz: onde colocaram meu Senhor? Diga que eu vou encontrá-lo. Quando Jesus ouve aquilo, ele olha para Maria e diz: Maria. Maria volta e diz: Raboni, mestre, meu amado mestre. Jesus olha para Maria e diz: não é chegada a minha hora, mas vai e diga aos meus irmãos. O que são irmãos? Filhos do mesmo Pai. É Jesus dizendo para Maria: antes do cenáculo, eles eram meus servos. No cenáculo, se tornaram meus amigos. Mas depois da ressurreição, são meus irmãos. Esta é a nossa identidade.
Nós somos filhos de Deus. Esta é a identidade que o Evangelho nos confere.